Começa agora mais um Veraná e Convida, o seu podcast, o seu videocast para você. Antes de mais nada, eu peço que você assine, curta a gente aqui, motive o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente criar um vídeo aqui, vai chegar para você e assim você assiste o Veraná e Convida. Hoje, meu convidado já esteve aqui uma vez. Completo aqui, a mesa completa de médicos, é o Dr. Carlos Prati. A gente hoje vai conversar sobre ortopedia, mas também vamos entrar em outros assuntos mais espinhosos. Então seja bem-vindo, Dr. Carlos Prati, mais uma vez aqui no Verão Convida. Boa tarde, Carlos, é um prazer. Prazer meu. Vamos começar falando sobre ortopedia, né? O que a gente engloba quando a gente pensa em ortopedista? E você está me falando que existem algumas especializações. A pessoa que entra na faculdade de medicina, ela vai lá e se especializa em ortopedia, mas ela pode se especializar em ortopedia e traumatologista, né? Basicamente é o seguinte, ela faz ali a faculdade de 6 anos de medicina e ela vai ter que escolher uma especialização. Uhum. Quando escolhe ortopedia, vem junto a traumatologia. Você se forma ao longo de 3 anos na ortopedia, que são as doenças do osso, e na traumatologia, que é a pancada em cima do osso. Acabou os 3 anos, está formado em ortopedia e traumatologia. A partir dali, você decide se quer se especializar em alguma coisa. Cirurgia de joelho, cirurgia da coluna, tumor, osteometabólico, enfim. Intensivista, enfim, qualquer coisa. Outras coisas. Então, você vai lá e faz 5 anos de medicina. 6. 6 anos de medicina e escolhe cuidar da dor das pessoas. É um pouco sádico isso? Não, porque os 6 anos foram assim. Uhum. A gente faz medicina basicamente e trata o paciente sempre com dor. Hoje em dia, que está tendo uma mudança de pensamento do médico mais voltado para prevenção. E a galera da estética, que é uma outra subespecialidade ali. Mas tratamento de dor é o básico. Desde sempre a gente vê isso. Afinal, todos nós temos dores. É quando você pensa, quando que você precisa de um médico? É quando você está com alguma dor. Quando você tá com alguma... Então é isso. Quando você tá com alguma dor, é porque algo tá errado no seu corpo? Geralmente sim. Até uma dor de cabeça, uma enxaqueca? É algo errado que não é grave, são coisas diferentes. Sim. Mas uma enxaqueca tem motivo. Tá comendo muito doce, tá tendo algum distúrbio metabólico, tem motivo. Mas eu tô aqui com uma pessoa que fez, além de 5 ou 6 anos de medicina, clínico geral também, né? Sim, você forma como clínico Você geral. forma como clínico geral. Aí eu fiquei 5 anos na clínica sem me especializar. Aham. Depois fiz ortopedia por mais 3 anos. Depois especialização em joelho. Ou seja, não tem vida, só estuda, né? É sobre Faz isso. parte. E aí, a gente que tem uma dor, essa dor corriqueira, que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, como trata isso? De forma normal? Ou é sempre bom procurar um médico? Porque as pessoas se automedicam muito, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente tá falando Cara, aí. sem ser hipócrita, se você procurar médico o tempo todo, não dá. Não tem como você viver em médico. Então, algumas coisas básicas que acontecem na sua vida, você tem que ter um controle. Mas você tem que ter uma ideia do que está acontecendo, o motivo. Então, eventualmente, ir no médico sim, para passar o seu caso, vale a pena. Tudo? Não, tudo não. Não. Então, algumas dores são normais. Algumas dores fazem parte. Se você bater o dedo e sentir dor, é normal. Ah, essa dor tá demais. Vamos no ortopedista para ver se não quebrou. Vamos entrar então na questão da musculação e do verão. Né? Ok. As pessoas querem a todo custo ter o corpo perfeito para o verão, só que elas esquecem que isso é um processo. Um longo processo de muitos anos de treino, muitos anos de boa alimentação, e as pessoas querem do nada, em agosto, cismam de que em Agosto? mais para lá, né? A gente está em novembro. Em novembro, cisma que em dezembro precisa de um corpo. Começou a fazer muito calor, ela, opa. Preciso me cuidar. Sim. E aí, esses aventureiros, você acha que dá certo? Dá tempo, mas não vai chegar com o corpo que ele quer. Costuma se machucar, costuma ter algum problema para chegar no que ele quer. Algumas pessoas estão acostumadas com o efeito sanfona, de sempre chegar no pronto, lá vou dar o gás e consegue ter um ganho, depois perde de novo. Mas a maioria que tenta não vai conseguir, ou se conseguir é com auxílio de medicamentos que podem fazer mal, e se conseguir fazendo mal, pode ser que ela se machuque. Eu adoro pegar ganchos, porque ninguém mais do que os fisiculturistas e os boxeadores também, porque eu lembro do Popó, que ele falava que engordava 25 quilos e emagrecia 25 quilos. Aquilo ali. Isso como é para as articulações do corpo. Aquilo ali é doideira. Aquilo ali é para quem faz isso a nível profissional e é o ganha-pão dele. Porque o que acontece na luta? Eles têm que alcançar um peso para poder ser classificado numa faixa tal ali. Se ele ficar acima, ele é classificado com pessoas mais fortes. E aí ele começa a não acompanhar. Então eles tentam emagrecer o máximo possível,
fazem a pesagem e depois tentam ganhar massa o máximo possível até a luta. Como é isso para as articulações do nosso Péssimo, corpo? é péssimo. Você não vai ver um lutador que não tenha as articulações todas consumidas. Então, são atletas que a artrose chega cedo, são atletas que eventualmente vão passar por cirurgias devido a excesso de dor. E, assim, sequelas acabam ficando em quem faz isso por muito tempo. A gente está falando de atleta de alto rendimento. Sim. Eu vejo muito essas ginastas. Primeiro, eu queria saber sobre um mito. Né? É mito se a gente começar a fazer ginástica, a gente não cresce? É verdade. É verdade. É verdade. Porque elas começam com 6 anos de idade. As fises de crescimento delas estão abertas. Elas vão crescer, teoricamente, até 15 anos um pico, 16, mulher com 16 já está parando. Elas vão dando impacto naquelas articulações o tempo inteiro, todo dia, durante o treino. Então, sim, elas vão crescer menos do que elas poderiam. E vice-versa. Se no lugar de fazer uma ginástica, coloca para fazer uma natação, você tende a ganhar um pouquinho ali naquela região. Não é nenhum absurdo, mas faz diferença. É muito difícil ver uma ginasta a nível profissional na Olimpíada com mais de 1,65. Mas muito a Rebeca difícil. quebrou essa regra, não? Sempre tem... Existem... A Rebeca Andrade, né? Rebeca Andrade, a nossa Existem alguns que não seguem a regra, mas a grande maioria... Eu não sei se ela tem tá... mais de 1,65, mas as outras são mini perto dela. As outras são mini, é uma Flávia Saraiva. Eu adoro ginástica e as outras são mini. Eu, por exemplo, fiz ginástica artística durante muitos anos, mas não tive o impacto de... Eu sou baixo, mas não era. Eu acho que era para ser mais baixo. Elas treinam para representar um país. Sim. Você imagina o tanto que o tanto que elas treinam. É absurdo. Lesiona. Então, e acabam ficando menores do que devia. Então, o mito é verdade. É real. Elas acabam, você que tá me assistindo agora, quer fazer ginástica, saiba que você vai ser... A não ser que você tenha também um tratamento paralelo, como não, digamos GH, assim, por exemplo. Ok, só que isso prejudica elas. É muito mais difícil você dar uma volta, um giro, sendo alto do que sendo baixo. Então, se você vai competir a nível profissional, faz parte do estilo daquele esporte ser daquele tamanho. E a gente sempre vê as ginastas muito baixas, né? Sim. Simone Biles, por exemplo, sempre não, muito todas baixas. elas são pequenininhas. Daiane era pequenininha, todas são pequenininhas. E a Rebeca eu não vou saber te falar, depois a gente descobre o tamanho dela. Não sei se é mais de 1,65, mas com certeza ela é maior do que as outras. Entendi. Inclusive as outras internacionais, né? Sim. Ela é grande para ser campeã do jeito que é. E aí, então, o mito é verdade, né? Então não é mito, é verdade. É verdade. A menos que a pessoa exagere muito. Nossa, você fez ginástica, vai ser pequeno. Não. Depende muito do nível de treino, sabe? Elas treinam demais. Elas treinam demais. Entendi. E aí, então, passando disso, elas vão... Porque eu vi uma vez o Diego Hipólito falando, a gente tá sempre com dor. Sempre com anti-inflamatório, sempre com gel. É isso mesmo? É isso. Eles sobrecarregam as articulações, o Diego Hipólito, você vê a hipertrofia que ele tem de braço. Sim. Eles fazem não mais do que aquele cara da argola, do Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti. O pessoal da argola tem uma musculatura absurda. Essa musculatura requer alguma coisa. Ela vai consumir ali muito gasto energético, ela vai repuxar todos os seus ossos, os tendões vão ficar tracionados o tempo inteiro. Não tem como não doer. É um esporte muito ingrato. Né? É aquilo que eu te Lindo, falei. Porém ingrato. Sai da parte de saudável, vai para a parte competitiva, não é saudável, é outra história. A Daiane, por exemplo, eu a vi na Dança dos Famosos e ninguém esperava que ela fosse ter um moleque, porque mexe com outras coisas, outros músculos, né? Dança com a ginástica. Ela dançava e já ela na dançou. Mas claro que ela aproveita algumas coisas que ela sabe na ginástica, mas ela dançou bem. Você chegou a ver? Não. Então ela arrasou, não chegou não ganhou, mas a gente se surpreende quando a gente vê um atleta de alto impacto. Por exemplo, quem faz musculação vai dançar, sente tudo. A musculação é diferente. Que é outras partes. Ontem fui jogar um futebol, tinha um bodybuilder, campeão capixaba, inclusive. É diferente, ele não tem, ele é mais travado, ele tem gigante, só que para fazer um outro esporte é mais difícil. Então, se eu falei das ginastas, que elas são pequenininhas, a gente vai falar de uma polêmica agora, que você me trouxe aqui e eu acho legal a gente comentar, que é um cara que cerrou a perna, né? Um influencer americano, que ele cresceu 17 centímetros. Os Estados Unidos é pioneiro em fazer coisas que saem da caixinha. Aí ele cerrou a tíbia e o fêmur e aumentou ali algum tipo de osso, foi isso? Como foi isso? Eles transferiram um tratamento que já existe para outras coisas, para estética. Você que sofreu um acidente de moto, quebrou o fêmur, e esse fêmur encurtou,
É possível fazer esse alongamento, faz parte do tratamento. Faz até no SUS. Coloca um fixador externo, vai ganhando tamanho de osso ali ao longo do tempo, você vai ajustando e seu osso cresce novamente. Claro, não é qualquer caso, tem casos específicos, mas é possível. O caso dele foi estético. O dele é estético. Então ele fez uma fratura no fêmur, fez uma fratura na tíbia, então os 2 ossos quebrados, afastaram um pouco esse osso e agora nós vamos fazer crescer o osso ali até um encostar no osso novamente. Nisso aí ele ganhou 17 centímetros, à base de muita dor e à base de condutas controversas. E o processo foi longo, não foi de um mês. Ou seja, não foi uma única cirurgia. Não, ele ficou, se não me engano, 6 meses, 7 meses fazendo isso. A cirurgia é única. A cirurgia é única. Você faz apenas uma incisão lá e faz a fratura. Só que a partir daí você bota um fixador externo. Depois você vai injetando ao longo do tempo? O fixador fica travado aqui. Como se fosse uma hemodiálise, por exemplo. Vai lá não, é como se fosse... Já viu aqueles fixadores cervicais que você deixa aqui? É um desse na sua perna. E para o osso ir crescendo, você tem que dar uma voltinha ali em cada porca para forçar que o osso alongue. Então força uma ponta para baixo, outra para cima até se encostar. Isso dói demais, demais, demais. Mas dá para ser feito. Isso gera muita dor. Muito. É sofrimento. Então é a questão da pessoa que não é feliz, ela não é feliz com seu tamanho. Como eu falei, por ter estética, ele fez porque ele devia ser muito infeliz com o tamanho dele. Mas, assim, é algo complicado. Ele tinha 1,68, se eu não me engano. Eu li na matéria que você trouxe. Aí foi para 1,83. Isso aí. É outra vida. É outra vida. Alguém de 1,83 para 1,68, homem principalmente, é outra vida. Às vezes ele tinha problemas até psicológicos devido ao tamanho dele. Acontece. Quem é baixinho sabe que tem um sofrimento ali. Tá, mas... Pra mim, que ele tá falando, não é não. Sacanagem, eu tenho 1,82, gente. Mas tem um limite ali. Mas eu tô felicíssimo com o meu tamanho. eu só uso tênis da forma, mas tá tudo certo. Eu confesso que eu acho muito, assim. Mas cada um sabe sua dor, né? Não, então, eu fui modelo e eu tinha muita dor mental mesmo, por não conseguir pegar uma passarela. Tem essa proibição, né? Sim, porque eu não tinha altura, né? Era um mínimo 1,75. E aí, se eu pegasse uma passarela, as meninas também 1,74 mínimo, eu ia ser menor do que elas. E homem não usa plataforma, homem não usa salto alto, então é difícil. Se eu desfilei 2 vezes, foi muito. Então, tivesse a chance de fazer, você ia fazer? Então, eu desfilei 2 vezes, eu ficava todo feliz, né? Porque meu pau... do alongamento de osso. Do alongamento. Não. Faria mais não. Depois da idade, passou isso que eu ia te falar. Quando a gente tá bem com o corpo e com a mente, com a vida, a gente tá bem, isso fica ínfimo. Sim. Mas a gente tem que respeitar, a gente aqui não tá julgando. A estética é algo a se balancear, e a própria pessoa que vai, no final das contas... Mas existe uma coisa em mim, assim, eu como lido com isso desde muito cedo, e eu acabei me abrindo para vocês na última conversa que a gente teve aqui, existe uma coisa de eu estar bem comigo, e eu me sentindo bem comigo, eu fico bem com a cabeça também. Perfeito. E aí... baixo, alto, eu tô... e aí assim, você pode colocar isso... o máximo, ou melhor. Você pode colocar isso na gama dos procedimentos estéticos. Abdominoplastia. Tudo que você imaginar de estética que envolve cirurgia, já passa de um certo limite. Afinal, você está começando a fazer cirurgia pela estética. Não gosto do nariz, não gosto disso, não gosto daquilo. Vai se submeter a uma cirurgia. Até onde é aceitável. Geralmente até o quanto a cabeça da pessoa achar que precisa. Você acredita? Isso aí é um caso desse tipo. Eu só acho muito, mas pra ele não foi. Você acredita que eu nunca fiz nenhuma cirurgia? Acredito também. Só quebrei a cabeça. Mas é uma cirurgia, né? O quê? Quebrar a cabeça e dar ponto na cabeça. Não, é uma pequena cirurgia. Mas aí... Nem apêndice, nada. Nunca fiz nada, nenhuma cirurgia. Nunca quebrei nada, a não ser a cabeça. Eu já quebrei o braço no touro mecânico. Não precisou de cirurgia. Mas o resto tá tudo certo. É muito nerd, né? Pra quebrar um touro mecânico. Touro mecânico. Subi lá, 9 anos de idade, o cara deu um Hadouken lá no negócio, eu voei. Agora vamos falar, Carlos, eu gosto sempre de trazer uma pimentinha, né? Vamos falar do... Queria que você trouxesse isso, já que quando a gente traz o Carlos aqui, a gente está falando do núcleo de medicina sistêmica também, que aborda lá nutrologia, hipertrofia, e a gente fala de pessoas que são fisiculturistas, atletas de alta performance, né? De não alta performance, como os aventureiros que querem chegar ao verão e acabam se lesionando, e aí vai pro Carlos lá antes, pro Dr. Carlos, para vocês... Vem antes, para vocês saberem até onde pode, até onde não pode, com a mesa flexora que ele acabou de falar...
Mas eu queria falar do Renato Cariani, né? Que surgiu aí essa semana, estourou na mídia. E a gente vê esses caras como deuses. Eu imagino que as pessoas, né? Que as pessoas são deuses para algumas pessoas, pessoas praticantes do fisiculturista. Do Você... fisiculturismo. E aí vai ali, segue o Renato, que ele tem milhões de Sim. seguidores numa rede social e milhões de seguidores na outra. Vai ali, segue o Renato Cariani e hoje a gente se depara com uma notícia de que ele pode, né, suspeito de tráfico de drogas. Isso é muito broxante, né? É importante separar o que a pessoa fala do que ela faz. Sim. Às vezes, as orientações que o Renato dá nos podcasts que ele fala sobre hipertrofia são bem fundamentadas, ele estudou muito. Uhum. O que ele orienta as pessoas a fazer não quer dizer que está errado agora porque ele fez besteira. Aí é uma coisa separada. Aí é crime, aí ele vai ter que se desenrolar ali com tudo aquilo que ele fez ou não. Suspeito. A gente tá falando de E- suspeita aqui, Isso. gente. E aí vai ser algo diferente, que ele vai responder a parte, mas pelo que acompanho ele, ou já acompanhei, que não sou tão fã assim dele, mas que eu acompanhava, que agora ele estava tratando Danilo Gentili, acompanhando. Então ele tinha uma didática muito boa no ensinar hipertrofia. E ele tinha uma noção muito boa na suplementação de hipertrofia e também na parte de injetáveis da hipertrofia, que aí saía, acho que do que ele devia falar, mas ele falava. De bombas mesmo? É. Ele falava? Ele não tem problema com isso. Ah, então ele é polêmico. Não, já. tranquilo. Ah. Mas essa agora não dá pra defender, agora ele vai ter que se virar. Porque eu imagino para quem é um praticante de fisiculturismo Não, você fica triste, né? Saber que um Você ídolo fica seu triste. fez besteira. e a pessoa é tão restrita naquele momento pré-campeonato, que eu imagino que essa pessoa não vai se drogar, não vai beber, não vai. E aí, como você vê isso de uma pessoa que se admira, né? Isso daí é complicado. A Porque... cabeça daquela pessoa que tem ele como um deus. Isso é complicado. Lembrando que a gente está falando de uma suspeita que saiu na mídia sobre o Renato Cariani. Mas a suspeita era Ninguém aqui está acusando nem julgando. A suspeita era de um laboratório, de crack Sim. para tráfico, nem era questão de uso, era questão de Venda. vendas e problemas maiores até. Na questão de uso ali, isso daí me deixa um pouco intrigado, porque o esporte que ele pratica, que é o bodybuilding, aceita o uso de substâncias que os outros esportes consideram ilegais. Então, Como anabolizantes. Então lá é aceito. Tem uma entrevista do Cariani que ele conversa com a roda de bodybuilders falando, e se fizer o antidoping? Aí o consenso é que então não tem competição. Então é aceito. Aqueles caras gigantescos, todos eles lá, todo mundo sabe. E não é escondido. O meu ciclo é esse, o meu é esse, o meu é esse. Existe a competição de bodybuilder que você tem que fazer o teste e é uma categoria à parte. É outra história. Aqueles participam, não, é aceito. E se é aceito, meio que fica... Quanto você tem coragem de chegar para ganhar aquilo ali? Porque sempre dá para fazer mais. Então, meio que fica um risco ali. Até onde eu topo me expor ao uso de um monte de coisa para chegar lá. Aí quem se expõe mais, teoricamente, vai ficar maior. É uma competição que eu acho complicada. Você acha que vale tudo pela mídia, assim, no caso dele, por exemplo? Ele tá falando que não foi ele, né? E ele falou que uma senhora de 74 anos, né, tem a ver. E aí é que a gente, novamente, a gente não tá julgando. Mas você acha que uma pessoa dessa perde seguidores e perde Ele perde tudo. Ele moral? perde credibilidade, se comprovados. O problema é até que se não for comprovado, já manchou. A gente tá falando disso por causa disso. Na televisão tá falando dele. O tempo todo. Nos jornais estão falando dele. Sempre jogando negativamente. Então, por exemplo, é o que eu falei. Ele estava acompanhando o Danilo Gentili, que hoje tem o podcast mais famoso do... Podcast não, ele tem o talk show mais famoso do Brasil. Sim. Se eu não me engano, o quinto do mundo. É bem grande mesmo. O sucesso que ele faz é absurdo. Ele vai se vincular de novo com esse cara? Difícil, né? Será? Acho difícil, porque pelo menos até ele se limpar é difícil. Posso te dar um exemplo que não é igual, mas que aconteceu. Tinha um podcast chamado Ilha dos Barbados, que era o Rafinha Bastos. Sim. E mais 2 colegas, que eu esqueci o nome agora. Um deles teve uma polêmica pesada em cima. Que era o que trabalhava com Danilo Gentili, Léo Lins? Não. Era um PC Siqueira. Ele teve um problema grave lá, em acusações de pedofilia, coisa pesada. Independente se era verdade ou não, amigo. Saiu do
podcast, todo mundo afastou o cara, vai embora. Depois a gente vê. Não sei a resolução. A última vez que eu vi, entre aspas, tinha inocentado, mas achei esquisito o jeito que estava comentado. E esquece, acabou. Você acha que Ele antes sumiu. de comprovar, a PC pessoa Siqueira- perde contratos? Sim, ele era um dos maiores youtubers do Brasil. O cara sumiu, deixou de existir na suspeita. Então, você imagina. Ah, você tem o caso do Johnny Depp, você escolhe o caso que você quiser. Do Johnny Depp eu não sei. Ele tem cara de doido, mas eu não sei qual é. Ah, Johnny Depp foi acusado pela Amber de agressão, perdeu o filme em Hollywood. Ah, pela ex-esposa. Perdeu Piratas do Caribe, a continuação, perdeu tudo. Depois foi inocentado, mas já perdeu muita coisa. Tinha perdido muita coisa. Ah, o Cariani vai ser a mesma coisa. Independente do que acontecer, acho que ele vai sofrer. E lembrando que a gente tá falando aqui de algo que saiu na mídia e a gente tá repercutindo aqui. E vamos voltar a falar então da questão das dores, né? Até onde é normal, até onde não é normal. Você falou que algumas dores são normais, como dor de cabeça. Mas e a automedicação? Você acha normal ou não? A automedicação simples eu acho ok. Se você tiver com uma dor e quer tomar dipirona, acho que pode. Paracetamol. Ah, machuquei o dedo, sangrou, quero passar uma pomada cicatrizante. Pode. Você não precisa ir no médico para isso. A sua dor é constante, é repetitiva, tá te incomodando. Você continuar se automedicando, a tendência é piorar. Procura o médico. É bom que a gente desmistifica aqui com o médico, né, também, né? Porque não pode se automedicar e tomar Não, um algumas remédio coisas pra faz dor. parte. Quem é mãe sabe. Só não faça igual a mim, gente, que dei pro meu pet paracetamol. E não pode. Eu quase me envenenei o meu pet. Então, para pet só de pirona. Aí eu já nem vou me arriscar, porque é outro Aí eu mundo. liguei pro veterinário, olha, ele tá moadinho, não. Você envenena, você deu paracetamol. Eu falei pra dar pra dor, é de pirona, não sei Eu o quê. dou uns negócios pro meu cachorro que eu tomo Eu falei, você esporro tá dizendo também. que eu matei meu pet? Aí ela falou. Dei mexerica pro meu cachorro, mulher achou ruim que não podia, envenenava. Aí eu falo, não é possível, Então, mexerica. mais uma, vou saber. Não sei, cada Mas coisa. aí é isso, paracetamol pra pet não pode. Mas depende Esse não da pode. dosagem. Eu dei pouca e aí dei sorte que não Esse deu não nada. pode nada. Paracetamol é um problema sério pra cachorro. Então, não Gato sabia. parece que é pior ainda. Não sabia, eu tô acostumado a tratar cachorro na época que cachorro era cachorro. Sim, Porque concordo. agora cachorro é filho, né, gente? Aí tem toda uma Tem. manha ali. Bom, já que a gente está aqui e você veio, Núcleo de Medicina Sistêmica, eu não posso deixar de tocar. Lá a gente encontra todas as especialidades e todos estão aptos para qualquer paciente que chega lá, porque todos são treinados e formados em clínica geral. Sim. Né? E a gente tem também lá o check-up executivo. Sim. Acho legal a gente falar que aquele empresário que está sempre na correria, não cuida da saúde, ou não empresário, gente. Tem muita gente que não vai a médico, que tem medo, É que não basicamente o cuida. seguinte: se você está deixando de lado há muito tempo os seus exames, se tem muito tempo que você não vê como é que você está, ou se você tem uma preocupação e uma vontade de fazer aquele famoso, faz exame de tudo. Aham. Meu pai pede sempre isso. Ô, Carlos, me coloca naquela máquina que vê tudo. Ele sempre fala assim. Lá nós temos um programa. Que é a máquina da Kim Kardashian. Aquela da ressonância. Nós temos um programa em que você consegue fazer todos esses exames em 24 horas. Ressonâncias, ecocardiogramas, colonoscopias, endoscopias, exames que geralmente precisam de agendamento, preparo, tempo para fazer, tempo para sair o resultado, para pegar o laudo mais um tempo e depois voltar no médico. Você consegue fazer isso num período de 24 horas com assistência médica, acompanhamento no hospital, retorno para a nossa assistência lá no núcleo e avaliação dos seus exames. Perfeito. Então você consegue fazer um belo de um check-up, olhar como está a sua saúde num tempo muito atrativo. E esse check-up executivo, eu posso dizer que tem que ser feito de quanto tempo? 6 meses? Um ano? O tem pode colocar um asterisco, é um desejo da pessoa. Eu diria para fazer pelo menos a cada 3 anos. Isso se você for alguém que quer ali ficar de olho sempre no que está acontecendo e não ser pego de surpresa. Que é o que está acontecendo e a gente vê muito. Alguém que foi ali e passou mal do nada. Alguém que desmaiou. Alguém Mortes que veio súbitas na a academia, falecer né? por causa disso. Um exame que eventualmente descubra uma arritmia já pode ter salvado sua vida. Então são exames necessários para quem quer ter aí uma tranquilidade na mente. Não, legal. Eu acompanho alguns programas no YouTube. Fígado, rim, quando o seu rim não tá bom, quando o seu fígado não tá bom. No caso aqui a gente tá falando de dores, né? Qual é a dor, principalmente no fêmur? As pessoas mais velhas, elas têm muita dor no fêmur, né? Pessoas mais velhas têm uma coisa chamada artrose. Sim, artrose, então, artrite. articulação costuma ser onde incomoda mais os idosos. Então é nesse momento que a gente
invariavelmente tem que ir sempre ao médico para... Teoricamente, eu acho que ele tinha que ter vindo antes. Quando você já tem uma artrose instalada ali, é porque aquele joelho já está doendo há muito tempo, porque já tem um desgaste há muito tempo que dava para ser prevenido. E a ideia, por exemplo, nas artroses em geral, é evitar as artroplastias, evitar a prótese de joelho, evitar a prótese de quadril, a prótese de ombro. O que você vai fazer em último caso, se a articulação já foi toda desgastada. Entendi. O ideal é sempre lá atrás ter evitado. Não tem mais jeito, já estou assim. Ok, a gente faz o que tem que ser feito. No check-up, inclusive. No check-up a gente faz as ressonâncias articulares e vê sim grau de artrose, o quanto de cartilagem ainda tem naquela região, se já está encostando osso no osso e é interessante fazer uma precaução ou não. Osteoporose, você já sai de lá sabendo se tem na densitometria óssea. Então sim, isso aí você sai de lá sabendo. Eu tenho um amigo meu que ele não levanta o ombro assim. Ele levanta o ombro assim. Se o ombro dele estava caído, ele não consegue levantar. Até ele raspa, até para raspar ele não consegue e não consegue passar um desodorante. Isso aqui já tá sem... Mas ele consegue treinar, consegue ganhar massa magra. Isso aqui já tá articulação, não sei se é... O que é isso aqui que liga uma coisa a outra? Tá, Que já não você tá... tem aqui uma articulação, você tem o húmero e você tem a glenoide, que vai fazer uma articulação Isso, ali. já não existe o dele. Pode ser que exista, e pode ser que o problema dele não seja nessa região, pode ser que seja nos tendões do manguito rotador. Nós temos aqui um grupo de 4 músculos, o final desse músculo é o tendão e faz os movimentos do ombro. Se tiver uma ruptura de um desses tendões, vai dificultar. Como a elevação dele está prejudicada, pode ser uma ruptura de supraespinhal, que é um desses 4 músculos. E é aconselhável continuar treinando para fortalecer? O aconselhado para este caso específico de um paciente que chega assim para mim é fazer o diagnóstico. Ok, primeiro vamos ver o que você tem. Uma ressonância vai ser bem-vinda, vai mostrar como está a região. Pode ser que uma radiografia também seja necessária. Viu lá, descobriu a lesão, agora que vem a conversa do que pode e não pode. Porque tem que tratar. E não dá para tratar sintoma. Você tem que tratar pós-diagnóstico. Você só trata o que está diagnosticado. Então, após o diagnóstico, o que é doença crônica em relação à dor? Desculpa? O que é doença crônica em relação à dor? crônico- Como um diabetes, como um HIV, existe isso? Existe, claro. Simplificando, o crônico é ou que não cura de vez, e aí você faz manutenção. Exemplo clássico, pressão. Você pode ter uma pressão controlada com medicamento. Parou de tomar remédio, ela aumenta. Então é uma doença crônica, vai estar ali a vida inteira. Sim. Parou de tomar remédio, vai ser problema. Diabetes, doença crônica. Estão tentando cura, não é o caso ainda, por enquanto crônica. Então tudo que se arrastou, crônico. E em relação à dor, existe a artrose e a artrite, por exemplo, é crônico ou não? É crônico. A sua artrose nunca vai diminuir. Ela vai É ser sempre progressiva, sempre. Então, mesmo com remédio. Mesmo com remédio. Os remédios são para evitar a progressão a ponto que ela chegue num nível que te prejudique demais. Mas a artrose por si só, todo mundo vai ter. Eu vou ter, você vai ter. Desde que a gente tenha compatível com a idade e seja um nível tranquilo para viver se movimentando. Passou de um certo ponto, é problema. Passou de um certo ponto, gente, não sei que idade, a gente começa a ser a idade do condor. Mas o problema é quando o condor começa muito cedo. Hoje eu atendi no meu consultório uma mocinha de 38 anos. Já com muita lesão. Já com dor. Com muita dor, não pouca. Então ela já tem ali um prejuízo da quantidade de artrose dela. E para finalizar, a questão da obesidade impulsiona essas lesões? Óbvio, né? Impulsiona e a grande... Só que aí tem dois poréns. Primeiro, é muito triste para o paciente que é obeso, principalmente o grande obeso, ir num consultório e falar que o que ele tem que fazer é emagrecer. Ele já sabe disso. Ele vai no consultório porque ele está com dor. Existem coisas a serem feitas no obeso, fora o emagrecimento, que melhore a dor dele. Várias coisas. E é isso que eu costumo conversar no meu consultório. Mas óbvio que qualquer sobrecarga na articulação vai fazer aquela articulação gastar mais rápido. Então sim, se você tem sobrepeso, você vai ter mais dor. No joelho, no tornozelo, no quadril, na lombar. Não tem jeito. Não tem jeito. Emagrecer faz parte do processo. Não é o processo inteiro, mas faz parte. Entendi. Doutor Carlos, quero te agradecer. O Veranai Convida mais uma vez recebe o doutor Carlos Prati aqui. Quero te agradecer hoje, o papo foi muito legal, a gente teve até polêmica no meio. Foi bom. Culpa sua. Mas que bom que a gente só comentou o que está saindo na mídia. E ninguém, aqui não houve julgamento, não há julgamento aqui no Veranai Convida, não tem isso. Até porque não há do que se julgar, né? Há do que se investigar. Eu só quis saber como é que as pessoas que o seguem veem essa situação, porque é uma situação, como você falou, complicada. É uma situação complicada. Então, ó, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado por ser convidado. E venha sempre.
Então, gente, fica aqui mais um Veranai Convida para você. Lembrando, curte, por favor, esse vídeo, ative o sininho aí para chegar a notificação toda vez que a gente fizer esse videocast aqui. Um abraço, até o próximo.